Foram longos 26 dias de distância entre o Morumbi e o torcedor, mas quando a bola rolou, a saudade passou longe. Depois de quase 3 semanas só de treinamentos, o 0-0 diz muito. E pela frente, mais um reencontro preocupante. Esse com a Libertadores. São coisas distintas. São coisas distintas, nada a ver uma coisa com a outra, com a intensidade da Libertadores. Me preocupa não ganhar pelo Brasileirão, mas a Libertadores é outra coisa. Pero Libertadores é outra coisa. Já o Sport, que volta à elite depois de 3 anos na Série B, saiu feliz. Cara, a gente tem que levar cada jogo como se fosse o último da nossa vida, porque o brasileiro é muito difícil. Quarta é o grande dia. O Sport decide o pernambucano diante do Retrô. O tricolor tem o Tajeres na Argentina. Sem Lucas, provavelmente sem Oscar e ainda com Zubeldia. Mas a sombra de Dorival Júnior já começa a pairar pelos lados do Morumbi. Estamos falando de um técnico. Estamos falando de um técnico que saiu da seleção brasileira e é muito querido por aqui, então são normais as emoções que podem vir do torcedor, mas eu tenho que fazer o meu trabalho o melhor possível. Pois é, Zubeldia, a dor de cabeça tá só começando. Sabe o que treinador faz? É assim, ó, olha, ele estava lá, os caras falaram, mas o importante é minha multa. Indenização. É a minha indenização. Pagou uma indenização, vocês podem mandar eu embora. Tanto é que o Dorival Júnior vai receber o salário de 1 milhão por mês até a Copa do Mundo, até 2026. Sim. Que aí o contrato é dele, tá tudo certo, não tem nada a ver com isso e acho que ninguém tem que ter. Mas um treinador como o Zubeldia, que está em pré-temporada há 1 ano. Há 1 ano esse cara está em pré-temporada. Há 1 ano ele vem aqui como se fosse o maior treinador de todos os tempos, se ele fosse o Tele Santana. Ele não consegue o São Paulo jogar, não consegue fazer o time ter um padrão de jogo, não consegue absolutamente nada. Daqui a pouco o Godoy fala sobre o Pérez. É um treinador muito fraco, mas muito fraco. Ele não consegue ter absolutamente nada. Veio, teve uma moral, porque ganhou uma Sul-Americana. Uma Sul-Americana. E a gente aqui acabou com o Tele Santana. A gente aqui acabou com o Filipão. A gente arregaçou com o Zagallo. A gente arregaçou com o Parreira nesse país aqui. E a gente dá moral. Não estou falando se é argentino, se é chinês, se é o raia, que é o parta. Estou falando do treinador. Aí o cara vai, ele sai com a filha dele do metrô. Nossa, parece que virou Jornal da Band. Virou Fantástico. Virou uma matéria, nossa, o treinador do São Paulo, ele vai com a filha de metrô. Vão pro inferno. Vocês estão de brincadeira. E é uma vergonha o São Paulo. E mais, hein? E mais. O Lucas e o Oscar, os dois juntos, não faz 10 gols no Campeonato Brasileiro. Os dois juntos. Quesada. E os dois que não jogaram, né? Agora, sem os dois... Com os dois já é difícil. Sem os dois fica mais complicado ainda. Agora, uma informação. Se o Zubeldia sair do São Paulo, o nome preferido do presidente Júlio Casares é o do Dorival. O Casares ama o Dorival. Não vamos esquecer, ele foi o chefe da delegação brasileira na Copa América no ano passado e esteve durante todo esse período com o técnico Dorival. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Dorival desembarca no Morumbi, né? Eu não sei se ele não esquece. A gente não esquece que ele foi o chefe da delegação, mas também a gente não esquece que há 1 semana da estreia no campeonato, depois de ter vencido de forma, pela primeira vez inédita, a Copa do Brasil, ele largou o São Paulo na pré-temporada para assumir a seleção. Verdade. E aí veio o Carpini e o São Paulo teve um começo de ano passado constrangedor, assim como foi o Corinthians eliminado nas quartas. Mas levou o Rafael, né? No Campeonato Paulista. Levou o Rafael, né? Não levou? Aí o goleiro, Rafael? Lucas Moura. Lucas Moura, Oscar, Rafael, levou, né? Aí veio o Zubeldia em abril do ano passado, e é verdade que ele tem um começo bom, e é verdade que ele sobreviveu, porque no ano passado a gente teve um campeonato brasileiro de times com campanhas muito irregulares. Então, por exemplo, o Bahia fez um ótimo primeiro turno e um péssimo segundo turno, o Corinthians fez um péssimo primeiro turno e um bom segundo turno, e o São Paulo lá para setembro, assim, já estava numa posição que ia para Libertadores. Ele está no São Paulo esse ano porque ficou na cabeça dos dirigentes, principalmente da dupla que dirige o São Paulo, que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo por causa do pênalti. O São Paulo merecia ter passado do Botafogo e pegaria o Peñarol na semifinal da Libertadores, o que não é verdade.
Não é exatamente verdade. De fato, foi para os pênaltis, mas não é exatamente verdade. No jogo de ida, por exemplo, o Botafogo podia ter ganhado de muito mais do que de fato ganhou. Mas eles não choraram do pênalti ontem, o São Paulo? Não, aí sobre o pênalti, queria que o Godoy falasse, porque quando não é, não é, e quando não é, não é também. E ontem não foi também. Explica pra nós o pênalti que você tava falando pra gente, que é uma calamidade. Tem o pênalti aí? Vamos botar o pênalti aí pro Godoy analisar? Godoy, o apito final é todo seu. Esses lances, ser marcados por ilusão de ótica, por interpretação momentânea, o árbitro está muito bem colocado. E às vezes a excelente colocação atrapalha. Ele está bem colocado, mas ele teve uma visão ampla, né? Às vezes que você está muito próximo atrapalha de ter uma visão melhor do contato que acontece ou não. Ele está numa posição perpendicular à jogada. Olha só. Como é que você vai marcar o pênalti? Bom, marcou, fui iludido pela posição, pela ação dos jogadores, eu fui iludido. Bom, aí existe a tecnologia hoje. Se não tem a Não confirma, velho! Se não tem a tecnologia, vamos discutir, vai ter opinião dividida e tal, vai passar. Mas tem a tecnologia. Por que que não corrige com a tecnologia? Então é um erro que foi oficializado com a tecnologia disponível para corrigir. Então, marcou? Tudo bem. Agora vamos lá, olhamos e corrigimos, porra. É simples. Só não pode manter a decisão tomada no gramado. Vamos lá, então. A gente vai para um break, né? Arnaldo, falando em canal Arnaldo e Tironi, o Zubeldia me parece por um fio e me parece dependendo do que acontecer na quarta-feira, pela primeira vez, ou assim, com mais força. Teve xingamento de burro no estádio, teve vaia, depois do empate muito decepcionante do time contra o Sport. Acho que as cornetas da internet chegaram no estádio, né? São Paulo tinha uma estreia... vai pegar um time que está voltando para a primeira divisão, estreia ideal em casa, né? Mas é aquilo, né, Tironi? Se você pega... Aí, 2 minutos de jogo, tô vendo isso aí, vamos ver, vamos observar. Pá! Você tem um lance, 2 minutos. O time do São Paulo, eu acho que o torcedor do São Paulo precisa entender o seguinte: o time do São Paulo por esse ano é muito limitado. O time do São Paulo sem Lucas e Oscar é limitado ao extremo. A escalação do São Paulo para esse jogo e o banco de reservas dão um pouco a noção do que será o São Paulo 2025. É o São Paulo menos 18 jogadores, 4 veteranos que chegaram. Além de tudo, tem essa questão, Tironi. O time do São Paulo sendo o titular com um monte de veteranos, a tendência de lesão é maior. A demora na recuperação é maior também, né? Então, uma simples lesão do Oscar vai demorar umas 3 semanas. O Lucas bateu o joelho contra o Palmeiras, vai ficar 5 semanas fora. Esse é o São Paulo 2025. E, assim... o trabalho do Zubeldia, a gente compara, muita gente, o trabalho do Zubeldia era muito melhor no ano passado. Claro, ele tinha 18 jogadores a mais, até eu trabalho melhor com 18 jogadores a mais, né? E o que a gente viu ali é uma limitação completa. Eu acho que aí tem uma questão que o Zubeldia talvez tenha demorado a perceber e seja hoje o clamor da galera, que é a utilização dos jovens da base campeões da Copinha. Como se eles fossem resolver todas as questões. Nesse jogo eles entraram bem. E eles acenderam a torcida. E reforçaram a crítica em relação ao Zubeldia. Né? Por que você não colocou esses moleques antes? Essa é a indagação. E ainda teve uma situação peculiar, que foi a entrada do Rian, xodó da torcida, faltando 2 minutos para acabar. Mas ele entrou porque teve uma concussão e o São Paulo teve direito a mais uma troca. Né? Então, tem uma situação... Os jovens, que são bons jogadores, eles não serão a solução, por exemplo, em Córdoba na quarta-feira. Agora, no Brasileiro, eles vão acabar jogando mais vezes pela escassez de jogadores. Então, eu vejo o elenco do São Paulo assim: uma base titular muito velha e um banco muito jovem. Não tem meio, né? Não tem jogadores no auge. Não tem, porque um clube que não tem dinheiro nunca vai ter jogador no auge.
Nunca vai contratar jogador de 25 anos, 26 anos. Esse é o São Paulo. Então, eu acho que a possibilidade da troca, ela cresce pela disponibilidade do Dorival, certo? E o Zubeldia, falando em sinceridade, isso é bom, né, Juca? Nas entrevistas, muitas dos estrangeiros, dos argentinos, sobretudo, ele responde muito bem a questão do Dorival. Ele falou, cara, Dorival, até que a seleção foi campeão aqui, ganhou um título inédito. É claro que ele é bem quisto aqui. É claro que muitos torcedores gostariam da volta do Dorival, que para mim não seria garantia nenhuma. Quando o Dorival foi técnico do São Paulo, a janela de contratações do São Paulo foi Lucas e Ramos Rodrigues. O Brasileirão do Dorival não foi nada demais. O Brasileirão do Dorival foi ruim. Foi ruim. Então não é uma garantia a troca, entende? Agora, com o Dorival na praça, claro que a pressão sobre o Zubeldia cresce. E acho que esse jogo da Argentina é bem complicado. Sempre foi, o São Paulo não ganha lá, né? E a Libertadores começa para o São Paulo, o brasileiro começou mal. E vamos ver como é que começa a Libertadores na quarta-feira. Vejo poucas opções, assim como no Fluminense. E pouco dinheiro. E, diferentemente do Fluminense, só para a gente fazer, os jogadores do São Paulo têm uma boa relação, os principais, com o Zubeldia. Não é como o Mano Menezes construiu ou destruiu o ambiente do Fluminense. Então, acho que para decidir pela troca é preciso um mínimo de convicção, mesmo que o grito de burro tenha chegado às arquibancadas pela primeira vez. Eu vou passar a bola para o Mauro para falar também, porque tem a ver com o Dorival, essa história que está falando, mas eu ouvi você, a gente conversou um pouquinho antes do programa, o Lavieri, e ele falou uma coisa interessante, eu queria que você repetisse. Lembrando o Palmeiras de 14. Eu tenho visto uma noção, talvez a torcida do São Paulo não esteja entendendo um pouco desse discurso do Arnaldo e está achando que o São Paulo vai brigar sempre pela parte de cima da tabela. E é o que a história do São Paulo mostra. Mas eu acho que a torcida do São Paulo precisa entender que este ano é o ano de que o Casares se propôs a fazer uma reconstrução no aspecto financeiro. Então tem lá o FDIC, tem lá os limites do fundo e não sei o quê. Não vai contratar, mandou um monte de gente embora, ou enfim, emprestou, vendeu, não renovou. E tem um limite financeiro muito claro e vai ter que apostar nos garotos, porque é o que a questão financeira permite. Em 2014, quando o Paulo Nobre estava no seu segundo ano, o Palmeiras veio de 2013 subindo da Série B para 2014, ano de centenário. O Paulo Nobre tinha feito a reestruturação, também tinha um fundo, com a diferença de que aquele fundo era o dinheiro do próprio Paulo Nobre. No caso do São Paulo, o São Paulo está fazendo uma captação externa. Mas o Paulo Nobre, ele ia para a mesa e falava, se precisar cair, vai cair. E falava isso na entrevista, no ano do centenário. Que é o que eu acho que falta para o Casares ser mais claro com a torcida do São Paulo, que talvez o torcedor são paulino compre esse discurso. Porque no momento, o São Paulo vive exatamente a mesma coisa que aquele Palmeiras viveu. Não estou dizendo que o São Paulo vai lutar contra o rebaixamento, mas a gente não consegue ver, pode ser que aconteça, mas a gente não consegue ver o São Paulo brigando pelo título da Libertadores, pelo título da Copa do Brasil e pelo título do Brasileirão, ao mesmo tempo. Não tem elenco para isso. E vai ter que usar moleque. Se você for olhar o famoso jogo que o Palmeiras se livrou do rebaixamento contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque, que aliás o Dorival era o treinador, no último jogo, aquele time tinha o Valdívia, que estava machucado, teve que jogar com a coxa amarrada e com 15 injeções, tinha João Pedro, Denoni, Gabriel Dias, tinham 6, 7 moleques do Palmeiras, porque o Palmeiras não tinha dinheiro para contratar. E teve que jogar com todo mundo que tinha ali disponível. E jogou sofrendo e não caiu por um milagre. Não foi por causa do Santos, que nem diz a lenda, porque o próprio empate já salvava. Mas, enfim, foi por todo aquele roteiro que a gente sabe. Não, de novo, eu não estou dizendo que o São Paulo vai lutar contra o rebaixamento. É uma possibilidade, mas não é uma certeza. A questão é, a diretoria do São Paulo não se comunica e não deixa isso claro, e aí a pressão vai para o Zubeldia. Eu vi o Baby da Independente fazendo um vídeo, cobrando os jogadores, e aí vai ficar esse racha que, para mim, é culpa do Casares. Porque o cara não chega e não joga limpo com a torcida. E aí vai ficar espirrando para todo mundo e o Casares não faz nada. Casares é aquele perfil da pessoa que nunca deu uma má notícia na vida. É isso. Ele é incapaz de dar uma má notícia. É verdade. Às vezes a má notícia clara, a mensagem clara, ela é compreendida pelo torcedor. Porque a ideia é boa, o São Paulo precisa dessa reestruturação. O São Paulo não vai quebrar, cara. Isso.
900 milhões de dívida. Exato. Mauro, juntando o Lé com Cré, Dorival, muito São Paulo falando, traz o Dorival, que acabou de sair da seleção. E quem pode estar chegando na seleção é o Jorge Jesus. E você até falou com o Jorge Jesus. Eu gostei da postagem na rede social do presidente de São Paulo. Pois é. A foto dele com o Dorival. Você viu? Eu mandei até no grupo do Posse. Eu achei muito sensível da parte dele. Isso, muito. Ou seja, muito ele tentou oportuna, transformar uma má notícia em muito boa notícia. oportuna. Dorival, seguinte. Então vou o pé no traseiro, te mandaram embora da seleção, mas vá para casa, curta seu lindo netinho, tem isso tudo. Quer dizer, olha só que capacidade tem o Casares de transformar um momento ruim do cara numa coisa boa. Né? Então é uma habilidade incrível. Só que isso no campo não vai resolver nada, né? Não resolve nada. E assim, ainda assim contratou o Oscar, né? Porque o patrocinador paga uma parte, mas são 3 anos de contrato e o contrato de patrocínio tem mais 2. Essa temporada é a próxima. Tem mais 1 ano depois, né? E o Oscar, mesmo assim, custa caro para o São Paulo. Né? Mesmo o patrocinador pagando uma parte. Ele fez um investimento nessa temporada com FDIC e tudo. Né? E assim, a diferença é muito grande, né? Porque o Paulo Nobre, ele subsidiou a recuperação do Palmeiras. Né? Era dinheiro dele a juros que nem pai para filho tem. Então, uma situação atípica, né? Totalmente fora da realidade. Além de ter feito as intervenções que o Danilo citou. O Jorge Jesus, eu falei com ele semana passada, ele está louco para pegar a seleção. Mas o Rodrigo Caetano não decide nada, então depende do Edinaldo. Da cabeça do Edinaldo. Se o Edinaldo acordar, tomar um café e falar, o Jesus ligar, o Jesus vem. O Jesus vem. É só negociar lá com os sauditas, não deve ser difícil, porque está acabando o contrato dele. As competições que ele disputa, Então é isso aí, galera. Você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo aqui. Só se você for São Paulino de coração, assim como eu. Galera, São Paulo aí, né? Fez seu jogo contra o Sport no sábado, justamente porque vai jogar Libertadores na quarta, para ter uma certa folga ali e para não chegar tão desgastado na Libertadores. Caso o que nosso São Paulo vai disputar esse ano? Essa é a pergunta. Com esse time, com o entrosamento que o time desde o início do campeonato não vem mostrando, Zubeldia, para mim, eu não consigo mais apoiar ele, porque ele é um técnico, para mim, que às vezes falta a capacidade nele e coragem. Parece muito que no São Paulo ele está defendendo o cargo dele. Ele não está entrando para perder, ele não está entrando para ganhar. Ele só está entrando para não perder. Porque, mais uma vez eu vou falar aqui, entrar contra o Sport com 3 volantes, um ataque lento, que é Calera e Luciano. E cara, é assim, de você como torcedor do São Paulo ficar indignado. Quem estava no estádio viu quando saiu a escalação, o que a torcida fez. A torcida já começou a chiar na hora que saiu a escalação. Ele entrou com Marcos Antônio e Luiz Gustavo e entrou com Alisson, o único jogador mais lúcido, assim posso dizer, entre os volantes. Luiz Gustavo muito abaixo, Marcos Antônio muito abaixo também. O Wendel, que ele tirou no segundo tempo, pra mim tava fazendo até um jogo regular. E esse também às vezes é um grande problema do Zubeldia. Ele coloca jogador bom em escalações horríveis e acabar queimando o jogador. Por quê? Porra, entra o Matheus Alves no meio, coloca o Ferreirinha como atacante, como a gente estava especulando. O time do São Paulo ele precisa de velocidade. Só que aí ele entra no 3-5-2. O que acontece? É defensivo. Por quê? Ele espera a espetada dos 2 laterais para ir para o ataque, servir a Calera e Luciano. E o meio campo com os volantes fica Marcos Antônio, Luiz Gustavo e Bobadilha, e mais 3 zagueiros atrás. Então, é uma linha defensiva. Vamos falar assim, é uma linha defensiva. Por mais que o Luiz Gustavo chegasse na frente, por mais que o Marcos Antônio chegasse na frente, acaba sendo uma linha defensiva porque são jogadores defensivos.
não tem muita qualidade para chegar ao ataque. O único que tem ali é o Alisson, e ele colocou o Alisson para fazer a função do Pablo Maia. Aí o que acontece? São Paulo vai jogar o primeiro tempo horrivelmente, vai para o segundo tentando corrigir a cagada que ele fez no primeiro tempo, não consegue porque não tem mais tempo. Coloca os garotos da base, a qualidade do time cai um pouco porque o time já estava mal, e aí os garotos da base não podem fazer nada. E é isso que eu falo, isso é que é queimar os garotos da base. Quer colocar a garotada? Coloca no início do jogo. Jogou o primeiro tempo mal, saca e coloca o que ele considera titular para resolver o jogo. Não, ele quer colocar os garotos da base quando o time tá mal e fala assim, entra aí e resolve, para ver se vocês resolvem mesmo, ou se queimam logo de vez. Às vezes é isso que eu entendo do Zubeldia. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!